Fala pessoal, mais um MLA Cast começando, hoje com um convidado especial da área contábil. E já quero dizer para vocês aqui que a gente vai falar sobre a história dele, os desafios que ele passou, tudo que ele conseguiu transpor e trazer como solução, inovação, visão de futuro. É uma pessoa já à frente do seu tempo e vai trazer aqui para vocês como vocês podem contextualizar e modificar a história de vocês com ações de quem sabe viver a experiência no dia a dia. E a gente sempre traz essas pessoas aqui porque elas servem de inspiração para você que hoje está na área contábil, que pode estar hoje na área financeira, que pode estar hoje em negócios diversos, mas sempre tendo em mente o seguinte: não existe milagre. Artista de palco é uma coisa, empreendedor de palco é o que a gente sempre combate aqui para fazer o negócio acontecer. Então você vai ver a pessoa que vive a experiência, que antecipa tempo e que consegue criar soluções para um mercado de forma inovadora sempre. Estamos com um convidado especial aqui, é o Luciano, da Solução. A parte de contabilidade, toda a parte digital que você imagina que você pode ter dentro do seu negócio, você vai conhecer em primeira mão. E sem mais delongas, Luciano, seja bem-vindo ao MLA Cast. Para a gente é um prazer receber você aqui. Obrigado pelo convite aí. A gente com certeza explicar para o seu público, para o nosso público aí, o que é uma contabilidade digital e o que pode fazer com que o negócio deles vão conseguir ganhar potência, conseguir ganhar gestão, acho que é o mais importante, para que fazer eles ganharem mais tempo para o negócio deles e esquecer a contabilidade, porque a gente digitalmente vai estar fazendo mais rápido e com melhores resultados. Não, isso é bom demais, porque hoje o empresário ele busca sempre antecipar tempo. E nos bastidores aqui a gente estava falando das inovações que você faz, a gente vai chegar em todos esses detalhes, mas acho que o ponto principal que as pessoas se conectam inicialmente é em como você conseguiu chegar no patamar que você está hoje, contextualizando isso dentro da sua história. Então acho que a primeira pergunta que não quer calar é: por que o Luciano escolheu a contabilidade e o que fez ele se engajar nesse processo desde que você começou a imaginar que isso pudesse ser parte da sua vida até os dias de hoje? Bom, foi assim, aconteceu, né? Quando eu tinha lá meus 18 anos, fiz engenharia, entrei em engenharia, fiz um ano de Caramba! FEI. Acho que Uhum. essa eu não tinha essa é uma coisa, fiz FEI um ano. Aí depois de um ano, meu pai chegou para mim e falou assim: o que você está fazendo na vida, né? Eu falei: estou Uhum. fazendo engenharia. Ele falou assim, mas na época era engenharia só durante o dia. Uhum. Aí ele falou assim: não, você vai fazer qualquer outra coisa estudando à noite. Aí olhei e falei: vamos fazer contabilidade, né? E aí eu entrei na contabilidade e dali, dos 19 anos em diante, segui aí no setor de contabilidade. E Então aí, foi de forma despretensiosa ali, porque tinha que tomar uma decisão de fazer à noite e vamos correr atrás, né? eu consegui um emprego num escritório de contabilidade, Uhum. né? E aí foi que eu comecei a empreender, ou a entender o que é contabilidade, né? Mas naquela época, nada, se você for comparar isso a 20 anos atrás, nada tem a ver com hoje, né? Então, naquela época, a gente fazia livros diários, que a gente chamava livro diário da gelatina, né? Que, cara, a gente chegava lá, tinha que bater ficha tríplice, colocar. Então, para você fazer um diário, era quase, vamos falar assim, 1 hora, 2 horas para você fazer uma página. Era Caramba! uma página. E tinha que pôr na gelatina, fazer prensa. Eu tenho aí na época lá, o senhor Andrade lá, que me ajudava, foi o que me ensinou o que era. Ele me ensinou 2 coisas, o que era ser contador e fazer jogo de bicho meio-dia pra gente jogar. 18 anos. E ele me dava grana, o que eu fazia era fazer. Então, era um momento muito, muito bom na minha vida. Foi aí que eu consegui aí e fiquei 25 anos trabalhando nessa Cara, é coisa. muito legal você falar essa questão do passado atrelado ao que você tem de desenvolvimento hoje. Mas todo mundo que ouve as histórias se conecta de forma muito mais genuína, né? Aproveitando isso que você falou, conta um pouquinho como que era a fase que você começou a contabilidade e como é que você começou a perceber que poderia ser feito algo que antecipasse tempo, que tivesse talvez
uma economia, uma gestão maior, porque você é um cara de visão, você chegou no digital, não foi do dia para a noite. Quais foram as circunstâncias que você foi vendo, que você foi aprimorando e que foi fazendo sentido para você começar a ter mais eficiência de processo, metodologia? Conta como foi isso para a gente. E a gente começou lá, tinha 19, 20 anos, e aí e foi justamente nessa época, né, 1990 aí, quando começou a tecnologia a ser efetiva, né, nos processos. E a gente sempre queria colocar uma tecnologia, porque eu era obrigado a pegar uma folha de sulfite, colocar o marca-texto, pintar o que era verdinho, porque o cara pagou em dia, e laranjinha, porque pagou atrasado. E cada folha era empresa grande, e tinha o quê? 400, 500 clientes. Eu tinha que colocar 400 folhas sulfite virando. Caramba. Era coisa do passado, né? Sim. Então, e eu era obrigado. E toda vez que eu fazia isso, eu tinha aquela forma, eu tenho que ter um jeito mais fácil de fazer, porque senão eu vou demorar muito tempo para fazer isso. Já era uma coisa que ardia em você, essa questão de querer aprimorar esses processos, né? E aí eu tinha que fazer isso, e eu tinha que ir no Banco Bradesco, lá uns 5 quarteirões a pé, para subir no segundo andar e pedir uma francesinha, que a menina imprimia o computador, quem pagou. E aí eu ia lá e fazia isso. Falei, mano, tem que ter um jeito mais fácil. Foi aí que, devido ao volume, o Bradesco, na época, deu um computador, era Scopus, e aí você imprimia, em vez de você ir no banco, você já imprimia dentro do escritório. Legal. Aí começou, e aí eu comecei a me dedicar em programas, que aqui na época era DOS, tudo aquelas telas laranjinha, pretinha e tal. E aí eu me destaquei aí utilizando os computadores. Tá? E depois, logo mais aí, foi quando veio o advento do fax. Né? Tinha pedidos dos Estados Unidos para o Brasil, então assim, só apenas umas 10 pessoas na empresa foram chamadas para a primeira transmissão. Isso é pior que subir do SpaceX hoje e todo mundo vai olhar, era transmissão de fax. Era um evento, né? Era um evento. Pô, o primeiro transmissão de fax, então todo mundo ficou em volta, né? E aí depois começou a tirar extrato via fax, não precisava do computador. Então eu sempre queria usar a tecnologia para ganhar tempo. Sim. E melhorar a eficiência minha na parte operacional, né? Então, e na época, só para você ter uma ideia, usava aquelas Olivetti para bater máquina, para bater nota fiscal. E toda essa evolução veio assim, a data de corte que eu tenho na minha cabeça foi 2010, com a nota fiscal eletrônica que chegou. Sim. Efetivamente, né? Então, se você falar assim, a gente está falando só em 13 anos aí, que houve o corte efetivo, onde houve a efetiva digitalização fiscal do meio, né, do comércio, né? Então, daí 2010 foi, e aí a gente veio cada vez mais se dedicando aí, assim, fazendo com que as coisas tivessem os resultados mais rápido. Então, um balanço que demorava um mês para sair, começou a sair em 5 dias, 10 dias. Muita diferença. Aí a gente foi, a gente começou lá em 95, a primeira rede que a gente tinha. Hoje você conecta uma rede, você põe um Swift que você compra por R$100 lá na 25 de março e faz uma rede em casa. Na época era uma rede Amplos, que a gente colocava tiquezinho lá para fazer, e era uma desgraça de ruim, mas era o que tinha, e a gente achava um sucesso, né? É uma questão de percepção. Sim. Era sucesso naquela época para o que tinha, e hoje é inacreditável você trabalhar daquela forma que a gente trabalhava, né? O bom de você viver essas duas gerações é que, como a gente, né, você acaba percebendo que tudo aquilo que você não fazia, como, por exemplo, celular. Eu lembro que eu estava na 8ª série e saiu aquele tijolão. 7ª, 8ª série. Hoje, se você for comparar aquele celular com o que existe hoje, que você fala num reloginho pequenininho ou que você fala num chip, né, muitas vezes, cara, é muita diferença. E eu acho que o mais bizarro da tecnologia, contextualizando isso, é você saber que as crianças que nascem do ano 2000, 2005 para cá, elas não têm ideia de como era, só têm ideia do que é o real hoje, né?
E se você pegar quem nasce hoje com redes sociais, etc e tal, não, assistia novela mesmo, realmente era televisão, não era celular, não era YouTube, enfim, Netflix, não tem como, né? O streaming mudou. Então, pensando nessa questão, quando você fala de 13 anos para cá, que foi digitalizado, que começou a vir mais essas tecnologias, você já enxergava que precisava de uma gestão de tempo melhor, de uma melhoria de processo. Você já estava mais preparado do que o normal, mas como que foi essa transição? Porque é um choque de realidade. Como que você conseguiu ajudar os seus clientes nesse período? E como foi para você perceber que em muito menos tempo você conseguia de fato resolver inúmeros problemas e até ter uma entrega mais efetiva? Bom, aí foi que hoje eu estou falando que faz há 10 anos atrás, né? Eu saí dessa empresa, desse escritório que eu trabalhava, e fui para o mercado, né? Sim. Então, saí de uma posição de controle e fui pro dia a dia, fui bater na porta, né? Vamos dizer Legal. assim. E aí eu trabalhei no escritório de contabilidade para entender o que é um escritório de contabilidade, porque não adianta você empreender uma coisa que você não tem ideia. Uma coisa é ser contador de empresa e outra coisa é ser contador de contabilidade. São dois universos totalmente. Você é especialista de um negócio, outra coisa é você de escritório de contabilidade, é você entender vários setores. Você está virando empresário e deixando de ter uma carreira ali de controller, né? Muda totalmente. Exatamente. Aí eu entendi como que era o escritório de contabilidade, as complexidades, mas eu percebi que eu falei assim, não, tem que ter alguma coisa diferente. Eu vou ter que empreender porque eu quero colocar, porque você está trabalhando como empregado, você tem que respeitar a ideia da direção. Ponto. Se você toma coca, você tem que trabalhar na coca. O que você tocar toma ali, Pepsi, você tem que dançar, né? Exatamente. Você tem que fazer aquilo que está tocando. E não era o que eu queria. Aí foi quando eu tomei a decisão de empreender e abrir a solução, né? Então, que legal. Aí legal. foi que esse momento que deu. Quando foi isso? Eu tinha começado em 2018, foi exatamente legal, aí legal. que a gente abriu, mas Sim. ela já estava criada desde aí de 2015. Legal. Tá? Legal. Então, em 2015, ela já estava eu já estava estruturando, entendendo as tecnologias, como eu iria fazer. Eu demorei aí uns 2 anos aí pensando ela, como que ela ia ser feito, como que ela ia ser estruturada, né? Nesse período, eu trabalhava na contabilidade e dava aula também, né? Uhum. Também quando eu saí dessa empresa, eu comecei a dar aula. Foi onde eu aprendi muito, né? Eu tenho MBA de gestão de pessoas, fui dar aula de gestão de pessoas, gestão da qualidade. E foi aí que eu comecei a ter o relacionamento com várias pessoas e entender o mercado. Aí foi quando... Você bebeu de várias fontes ali, entendendo um pouquinho do que era a dor de cada um, enfim. Exatamente. Porque o cliente é uma coisa, né? Mas quando você está com um papel de professor e educador, aquela pessoa te vê ali como um mestre e você tem um discipulado, né? É praticamente isso. Mas a coisa mais engraçada é o que você falou. Eles enxergam você como um mestre, mas com certeza você está ali no meio a meio. Você está ensinando e você está aprendendo. Total. Com a vida deles, né? Realidade, né? As realidades que eles vivem, né? A gente estava trabalhando com executivos aí da BRF, né? Da própria Aurora, que era no setor mais destinado à vigilância sanitária, que eu trabalhei. Então, foi aí que a gente foi aprender. Aprendi muito sobre vigilância sanitária por causa da vivência, né, deles com a minha vivência de gestão de pessoas, né? Uhum. E aí, quando eu comecei em 2018, a solução, né? Até a solução, por que solução com V, né? Por que solução com V, né? Gente, eu preciso falar uma coisa para vocês. Quando eu conheci o Luciano,
Eu cheguei e cometi uma gafe, solvição. Eu falei, puta, não me passou nada do V, do número romano, da metodologia. E aí ele me explicou, mas essa história é muito boa. Conta aí. Então, esse é o solução, na verdade, é com V, porque é solve, né? Solve de resolver, né? Então é a ação de resolver. A solução nossa é uma ação de resolver. Para isso que a gente colocou esse V aí no meio E essa ação para resolver, eu fazendo aqui uma releitura do que você já falou, Aham. eu vejo o seguinte, pô, um cara que ardia em tentar trazer soluções que talvez a empresa que você trabalhava não aceitaria, porque é uma visão futurista, né, de algo que já era uma dor de mercado, você já imaginava que podia ser feito diferente, mas como é que você explica para alguém que criou um negócio bem sucedido que possivelmente ali tem um ponto de melhoria? Qualquer pessoa vai achar que, pô, você está falando que eu não sei fazer meu negócio? Então, a pessoa já fica com o pé atrás. Eu sofri isso do lado de cá também, e depois eu conto um pouco disso para você. Tá. Mas você conseguiu, dentro do que você acabou de dizer, que é o princípio da tua empresa, materializar tudo aquilo que você não podia fazer na sua empresa. Exatamente. Foi E isso é um ponto que, para quem empreende, é uma tomada de decisão, que é aquela famosa história do queimar a ponte, né? Cara, se eu vou fazer isso aqui, eu preciso queimar a ponte. Porque eu não posso servir a dois senhores, né? Ou eu tomo uma decisão de empreender, ou eu vou viver a vida como um executivo. No seu caso, você tomando essa decisão. Só que nessa decisão, todo mundo que conversa com a gente, eu sempre tento tirar o lado, não o lado do que deu certo. Você está aqui hoje porque deu certo e está dando certo. Sim. Mas tem um ponto que cara, quais foram os medos, os receios que você teve? Em quanto tempo você ficou dividindo ali até tomar uma decisão? Por que a gente fala disso, tá? As pessoas, elas estão assistindo, a gente tem hoje, através de TV, por exemplo, mais de 100 mil pessoas que veem, YouTube, enfim, streaming, passa em tudo quanto é lugar, mas essas pessoas, quando assistem, elas têm uma dúvida. Assim, poxa, hoje eu estou nessa posição. Hoje eu sou um gerente de vendas da empresa X, hoje eu posso ser um controller da empresa Y, e na minha cabeça fica aqui latejando, cara, como é que eu faço para ter essa tomada de decisão? Porque eu já sei como fazer, talvez eu não saiba empreender. Então, como que foi essa transição para você realmente entrar como solução e focar 100% nela? E quais foram os medos que você teve para poder tomar essa decisão? Medo. Medo, a gente tem medo toda hora, todo minuto, né? Saiu de casa, a gente tem medo. E para a gente fazer empreender, né? Sair de uma situação que eu estava, a gente tem ajuda de todo mundo, né? Eu acho que Legal. a gente tem ajuda da mulher, ajuda dos filhos de sumir, aparecer só à noite, chato, e as crianças querendo brincar. Então, assim, o filho influencia a mulher, amigos, colaboradores, né? Que a gente iniciou lá em 2015, onde a gente começou com uns modelos, deu errado, entrou com outro modelo, também deu errado. Foi quando chegou lá em 2018, aí a gente aprendeu, né? Aí eu tomei a decisão, né? Juntamente com amigos, para a gente começar a estruturar a empresa, né? Legal. Mas assim, eu tenho um valor, que eu falei do seu Andrade lá atrás. Teve a Jordina, que também era uma excelente pessoa lá atrás, bem lá atrás. São pessoas que me inspiram até hoje. O escritório de contabilidade que eu tenho um amor, que eu trabalhei lá há uns 10 anos atrás. Eu tenho um amor por todos, que me ensinaram. A faculdade que eu dei aula também foi, sabe, o ensinamento que eu tive, eu acho que eu tive mais do que quando eu fiz escola. Legal. Do que eu fiz a faculdade. Então, o aprendizado que eu tive, e sei que quando chegou nesse momento, a gente precisava começar a andar, né? E aí foi em 2018, 19, 20, pandemia. Foi aí que o medo aumentou com a pandemia, mas aí a gente percebeu que a pandemia, na verdade, é triste, mas para tudo digital melhorou. Isso aí. A gente não pode, assim, infelizmente, foi um momento complexo para o mundo, mas para tudo ficou digital, né? Então todo mundo se digitalizou. Então os medos que a gente tinha lá em 2020, que a gente
A gente mandava o boleto para o cara pagar de imposto lá, né? A guia de imposto tinha que pagar mandava por um aplicativo, né? Então, não é mais o motoboy que leva. Então, antes não aceitava, depois se aceitou. Então, foi assim, foi uns momentos que aconteceram nessa trajetória que trouxe isso. E quando chegou em 2019, foi uma ajuda também que uma pessoa de software, né, que hoje trabalha com a gente, ele tem a empresa dele, desenvolve, o Robson e o Emerson fazem aí toda a diferença no desenvolvimento do software, que é o back-office nosso, em termos de atendimento, né? Só para eu entender aqui, do que você está falando, você conseguiu, através de todas essas inspirações, ter a preparação que você precisa para tomar uma decisão. Isso. Puta, agora vou. O medo, ele foi meio que preenchido por toda a habilidade que você teve de pegar as inspirações, os aprendizados, as vivências e conseguir materializar o que você queria, que era montar a empresa. Isso acho que é um dos pontos, né? Com certeza, é isso aí. E um segundo ponto, putz, se eu sei fazer tudo isso e eu tô com uma visão de como fazer com que o processo seja mais eficiente, a metodologia seja mais eficiente, putz, só falta agora alguém que consiga materializar isso através de um software. Então, é fazer ali o back-end e você ser um front-end ali de todas as soluções facilitadas para que esse cliente possa ter a máximo possível de soluções com facilidade, enfim, é um pouco disso, né? Não, com certeza. Hoje em dia, você vai conseguir chegar na eficiência, principalmente na questão de custo, né? Digital. Digital não é. Eu quero uma contabilidade digital porque é barata. Não, não é barata. É porque o custo dela é mais barato. O custo é menor. Então a gente. É eficiência, né? Eficiência. Você está falando de eficiência o tempo inteiro. Porque você não vai conseguir fazer o livro que eu fazia na gelatina cobrando R$180, entendeu? Lá, R$1.000 que eu ganhava para ficar um mês inteiro para fazer um diário de uma empresa. Caramba. Cara. Entendeu? Então, são momentos. Então, a gente não é que mais barato, é que o custo é melhor por causa da eficiência. É isso que é a digitalização da contabilidade. Tá? Legal. Então, isso é o fator. Então, os medos, eu acho que assim, e acho que é uma mistura. Você teve muito medo? Sim, mas a ansiedade e o apoio de todos, falando, se você sabe. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Então, foi o conhecimento, as pessoas teve. Eu lembro, eu tenho uma amiga pessoal, que a Bárbara, chegou assim e falou assim: por que você não monta o teu? Para de ficar tentando, fazendo para os outros. Faz para você. Cara, sempre tem esses anjos que aparecem, né? Porque tá na sua cabeça, você quer fazer, aí você fala, puta, mas é minha família, puta, mas é meus filhos, e se eu não tiver? E se não tiver? Isso, e se não aquilo? E do lado de cá, a mesma coisa. E vem aquele anjo e fala assim, cara, você já parou pra pensar que um cliente seu fechado, ou 10 clientes seu fechado, você já tá ganhando, às vezes, o dobro, ou aquilo que você ganhava antes? Às vezes a gente não materializa o sonho, né? Pega e escreve. Você precisa de quanto por semana? O que você tem que fazer por dia? Mas essas pessoas são anjos que, de alguma forma, ajudam a gente a ir materializando isso. E, poxa, é muito legal isso, mas me conta agora, assim, como que a solução contabilidade, pensando nessa parte digital como um todo, vindo esse cara que apareceu, o Robson, né? Robson, isso. Que apareceu com a parte de software. Criamos a empresa. Conta como nasceu, de fato, a empresa e como é que ela está hoje, para que as pessoas possam entender como foi o contraste desse início com dores que você enfrentou e venceu e o desenvolvimento dela. A gente... Todo o desafio nosso começou numa salinha para começar a fazer uma contabilidade para um cliente específico. Eu falei, não, tá... Vou fazer. Aí eu comecei a desenvolver um trabalho para ele em específico, que era um amigo em específico. Aí eu falei, poxa, já que eu tô aqui, aí o negócio do cara falou assim, não, eu vou mudar de segmento. Ele falou, eu não quero mais isso.
Eu falei, e agora? Tô aqui no meio, foi, sabe? Aí você falou assim, se eu for, eu morro, e se eu ficar parado, eu vou morrer. Então, vamos pra frente que eu tenho pelo menos uma chance de passar a ponte. E aí foi essa ponte que deu, né? Então, foi que a gente começou, eu e mais um colaborador, a gente começou, aí depois a gente pegou mais uma menina, e a gente começamos a mais outra, entendeu? E a gente teve uma ajuda aí, mais um amigo que estava junto comigo, batalhando, e chegou uma hora que essas pessoas se afastaram por N motivos, entraram outras mais motivadas, e a gente começou com um cliente que me deu uma chance, que era amigo também, hoje um grande empresário. Legal. E do ramo de imóveis, de escritórios, e começamos, e aí o que acontece? A gente fala muito de contabilidade digital, mas por mais que você é digital, eu faço um adendo, você precisa de gestão de pessoas, não esqueçam disso, a gente precisa ter gestão de pessoas. Se você tiver gestão de pessoas, você vai ter com a sua doméstica até a sua multinacional que você trabalhar. Você vai ter gestão de pessoas. Por mais digital que a gente é hoje, a gente precisa ter pessoas, entender elas, fazer treinamento, fazer com que as pessoas se preparem para ser digitais. Também tem essa. Não só para aprender relacionamento. Essa cultura e o processo de aprendizado tem que estar em todo mundo na empresa, né? Em todos tem que estar, cada um no seu departamento. A gente sempre fala assim, não, mas tem o responsável. Não, todo mundo é responsável. Porque se der errado em algum... o pessoal do cafezinho, se a cafeteira quebrar, vai faltar café para todo mundo. O sucesso não vai chegar lá, por causa da cafeteira. Então, a cafeteira tem que estar em ordem, o computador tem que estar em ordem, a equipe tem que estar em ordem. E não fui eu que errei. Mas se você não errou, meu amigo, a empresa errou. Então a gente não está preocupado em quem errou. Isso aí, é o todo, né? E correr atrás sempre de como vamos poder melhorar para não errar mais. Sim. Esquece de querer crucificar. Isso aí. Jesus sentido, já se crucificou por nós. É. Então não queira, dentro do processo, crucificar ninguém. Então a gente tem que sempre achar a gestão de pessoas, achar as formas, processos. Então a gente digitaliza a informação através de software, mas internamente através de processos. Temos que desenhar os processos. Não deu certo, vamos volta para a prancheta, desenha de novo o processo e vamos refazer. E valida, a gente sempre valida 1, 2, 3 processos. Comigo, pessoalmente, isso o pessoal fala, mas você é muito centralizador. Eu sempre falo, centralizador é aquilo que centraliza. Eu só quero centralizar o aval do processo. Depois que eu fizer os outros 250, 300 clientes que a gente vai chegar lá, é um problema da equipe. Eu valido. Então, todos os processos internos são validados por mim. Legal. Então, é isso que eu faço. E a gente sempre faz a gestão de pessoas individualmente, com equipe. Por mais que o digital ajude a comunicação e a agilidade interna, são pessoas que estão atrás, entendeu? Então, a gente tem esse divisor de águas dentro da solução, é isso, que é você entrar com o digital, mas ter treinamento interno com gestão de pessoas. É isso que a gente batalha. Muito bom, muito bom. Você me trouxe uma curiosidade dentro disso que você está falando, tanto do que a gente falou nos bastidores, como o que você está falando agora. A gente percebe que uma dor gigantesca dos clientes, principalmente as empresas que oferecem um serviço, no começo você entrega tudo de forma maravilhosa e linda. Mas você já está com mais de 250 clientes e os depoimentos que a gente ouve de quem é cliente seu é de que se eu mandar um chamado agora e eu precisar de uma resposta, em 1 hora ali, 30 minutinhos você está respondendo, consegue manter isso com um volume muito alto. Claro que isso tem a ver com os processos e o método que você falou. Mas explica pra gente, como que é esse grande diferencial de crescer em escala e manter a qualidade, eficiência e agilidade para o cuidado que você tem com esses clientes? Então, essa questão de o que é diferenciado, né, da solução.
hoje o mercado, você liga, você é atendido por 4 ou 5, Legal. você vai ligar lá no setor contábil ou no setor fiscal, que é o mais solicitado, aí você atende hoje por um colaborador, depois muda para o outro, e aí esse pessoal vai mudando muito e não vai tendo entendimento, e isso a gente mudou. Isso é o que difere a solução. Por que isso do bom atendimento? Porque a gente montou uma equipe especializada em atendimento e uma equipe especializada no operacional. Então, eu operacionalizo cada vez mais rápido, por isso que a gente chega lá no número que a nossa meta é de 35 clientes por funcionário. Se você puxar isso no mercado, é um número altíssimo, entendeu? Mas tudo isso devido ao quê? A essa divisão. Então, isso é o nosso diferencial. Por que a gente não atende? Porque a gente tem pessoas especializadas em fazer um bom atendimento, tanto na área contábil, fiscal. Se é para uma dúvida, a gente tem aí seus canais separados, nada daqueles. Você liga no WhatsApp, um para setor fiscal, um para setor contábil. Não, a gente tem telefones diretos ou WhatsApps diretos, que a gente hoje a tecnologia nos permite, o WhatsApp, ou até o próprio sistema nosso permite essa comunicação direta. Então, isso é o nosso diferencial, o atendimento. Independente da dúvida que o cara tem, se for qualquer área contábil, você consegue atender no mesmo tempo. Como que é dividido isso dentro da empresa? A gente tem aí até, vamos falar assim, dependendo, a gente fala que 70% tem que ser respondido na hora. Tá, legal. 30% tem que correr para os universitários. Não legal. Tem, entendeu? Eu sempre falo porque a dor de um é a dor de todo mundo, entendeu? Médico também faz isso. Quando atrapalhou, aí vai mandar fazer um exame, entendeu? Porque aí é coisa mais específicas, aí pode demorar, mas a gente tenta fazer um negócio de um dia, a gente tem uma filosofia de entrega em até 24 horas aí, uma solução para aquele... Em resumo, tudo que for preciso ter agilidade para facilitar a vida do cliente e que seja um assunto menos complexo, em até 1 hora você está resolvendo, mais ou menos 2 horas ali você está resolvendo. Exatamente. E assunto que é complexo, você precisa de, obviamente, entender o caso, se preparar e levar a solução para o cliente em no máximo 24 horas. E aí a gente começa a entrar num outro patamar, que aí, se depender de órgão público e dependendo das... Vai mudando, né? Aí a gente, assim, a gente é o mais rápido possível, tá certo? Dentro do possível. Acho que isso já respondeu muita coisa para quem está vendo e para quem vai ver. E eu te faria um desafio aqui agora. Se você me encontrou no elevador, tá? Eu sou um possível cliente seu. E a gente já conversou, já se encontrou 1, 2 vezes, já sei que você faz esse processo de contabilidade digital, diferencial. Se você tivesse que me falar esse recado da forma mais simples possível, do porquê que você é diferente do mercado, para eu poder marcar uma reunião com você, como é que você falaria isso para mim? Qual é a tua maior dor com a contabilidade? E eu sei, se você me falar ela, eu vou resolver ela da melhor forma possível e o mais rápido. Porque hoje a dor da contabilidade de qualquer um, a gente sabe que é a questão fiscal e a questão do entendimento, entendeu? E é justamente isso que é o atendimento que nós fazemos a diferença. Então, eu sei que você não... porque a gente sempre fala, né? Que o elevador é o melhor lugar. Ou você sabe, se você conseguir fazer uma venda no elevador, você é o melhor vendedor do mundo. É o pitch de elevador, né, cara? Você tem ali, dependendo se não for assim, um elevador de 10 andares, você já consegue fazer uma boa venda. Uhum. Então, qual é a tua maior dor, né? Eu acho que a gente sempre precisa... a contabilidade tem que entender o cliente para poder fazer. A gente tem um cliente que eu consegui ele tomando uma cerveja, simplesmente. Eu só fiz 3 perguntas para ele. Ele falou, não, eu tenho uma empresa. Eu falei, mas isso. Fiz 3 perguntas. Eu falei, eu não sei, eu acho que eu não sei. Vamos marcar lá a reunião. E aí a gente fez. Quando a gente foi fazer um diagnóstico, verificamos que ele tinha, só para você ver, ele conseguiu fazer uma recuperação aí de R$1 milhão de impostos. Então, como que você consegue conquistar? Eu conquistaria você realmente, é só perguntar se você entende a parte tributária do
da tua empresa? Com certeza você vai legal. falar para mim que não. E aí eu já te falo mais 2 perguntas e você vai ver que você não sabe mesmo. Ou seja, você aguça a curiosidade, o Exatamente. desconhecimento de quem está do lado de cá, mesmo já com um contador. Continua o mesmo, porque o contador não tem ali, talvez, um interesse em querer explicar de uma forma muito clara, e você pega esses ganchos e usa em favor do cliente, mesmo ele não sabendo responder aquilo naquela hora, mas aquilo causa uma curiosidade que ele vai falar assim, puta, eu preciso marcar com esse cara para entender o que ele está falando. É porque a gente, dentro da solução, eu falo para todo mundo, principalmente para a equipe de atendimento, a gente não está aqui para fazer serviços contábeis, a gente está aqui para ensinar contabilidade para o empresário. Então, a nossa equipe de atendimento está para ensinar como faz um processo, como que você vai poder efetivamente entender a contabilidade dentro da tua necessidade gerencial empresarial. Você não precisa ser. Você está simplificando. Sabe o que eu acho mais interessante de tudo que você me falou nos bastidores e até agora? Você tem uma capacidade de simplificar aquilo que, para quem é da contabilidade ou assessoria contábil, enfim, já é uma coisa mais óbvia, mas mesmo assim, ainda tem muito profissional que não consegue transformar esse óbvio de uma forma simples. A pessoa percebe isso em você e você, além de conseguir solucionar tudo isso, você traz agilidade para atendimento, que eu acho que é uma das coisas que mais se tem reclamação hoje, desconhecimento de como resolver um problema e, quando pede alguma ajuda, não tem de fato ali aquela ajuda. Ou demora muito, 2, 3 dias, vou ver. Aquele negócio do vou ver, eu sou a base de notificação, tem que pedir 1, 2, 3 vezes para você poder ter um retorno. Quando você elimina isso e responde em até 2 horas, uma situação mais simples, uma mais delicada, você dá uma satisfação falando, olha, seu processo eu vou te entregar em até 24 horas, porque é uma situação um pouco mais complexa, mas você já deu ali pro cliente uma satisfação, você mostrou um cuidado com ele, e a informação de forma muito mais simples. Que às vezes o cara pode esperar 24 horas e pode ser as piores 24 horas da vida dele. Com Porque, certeza. putz, se é um problema que eu acho que eu vou pagar uma multa exorbitante ou deixei de recolher algo que eu precisava, enfim, independente do que seja, que mexe com a cabeça daquela pessoa e é algo que ela nunca passou, o quanto um cuidado de uma ligação bem feita ou de uma mensagem, você vai ter essa resposta em tanto tempo, faz a diferença. Então, para mim, ficou muito claro que isso é um grande diferencial da solução. E pensando nisso, você já explicou algumas vezes, mas eu queria que você colocasse aqui para as pessoas que vão te ver e que vão muitas vezes pensar e fazer ali uma reflexão. Poxa, hoje eu tenho esse tipo de atendimento, mas da forma que eu estou vendo aqui hoje nesse episódio, é diferente do que eu tenho. Como que você contextualizaria essa forma de atendimento que você tem e como que você simplificou essas informações? Foi mais pela questão das suas atividades diárias, você executar tanto que se tornou tão fácil de você interpretar? Advogados que falam sobre, por exemplo, questões que são da área contábil, mas você já vivenciou tanto isso que a pessoa não precisa nem procurar muitas vezes um advogado, você mesmo já consegue solucionar determinados problemas e usa o advogado como um parceiro principal para poder te ajudar. Eu queria que você contasse um pouco sobre por que é tão fácil para você e quando tem uma questão jurídica, por exemplo, que vem uma demanda de advogado, enfim, ou que você pode ajudar a resolver de forma contábil, por que você tem tanta facilidade em fazer isso e os advogados acabam te procurando aí para você ser um braço que resoluciona esse problema para a maioria dos clientes? Vamos lá. A gente tem sempre um aprendizado como base, tanto para a nossa equipe interna como para mim mesmo, né? A contabilidade é uma coisa que não para, né? Quando a gente fala contabilidade, não é a contabilidade. A gente está falando em departamento pessoal, a gente está falando em tributação, e estão falando na parte contábil, efetivamente, que é o diário, né? Então, tudo isso é vivo. Cada governo que entra, cada momento histórico de departamento pessoal muda muito, né? Se você for pensar com a pandemia, o que toda hora está mudando. Então a gente tem que ter o princípio básico do conhecimento, que a gente vai precisar sempre ter. E o mais importante que a gente passa para a nossa equipe de atendimento que nós temos
é o seguinte, a gente chama internamente, poderia chamar de processos, e cada nome complicado que você poderia, a gente chama passo a passo. Pessoal, manda o passo a passo. Então, a gente não tem o conceito de temos o passo a passo, mas enviar e explicar. Então a gente só não manda, porque aí se você quiser vai lá no site www.solução.com.br e procura o FAQ lá que você vai saber. Não é essa a resposta, não é isso que a gente pretende. Então a gente tem a digitalização, né, os processos bem determinados, mas a gente tem a humanização. Então a gente sempre fala, né, não é nem 8 nem 80, tem que ser no 44, a gente chega lá. Tá. Então todo o processo que a gente faz internamente, a gente aprendeu, escreve. Monta o passo a passo. Aprendeu, monta o passo a passo. Alguém vai ter essa dúvida. Então, até porque se você trocar de profissional, o profissional chega lá, tem o processo pronto, ele só precisa executar, né? Exatamente. Então, por isso que a gente sempre determina os processos, a gente tem a parte dos processos internos, e a gente chama de passo a passo para não confundir processo e processo. O processo que é para o cliente. Como é que eu vou fazer? O cliente vai precisar fazer como? Assim, assim. O grande, que é o nosso carro-chefe lá, é o passo a passo, como transformar a senha Gov em ouro. Entendeu? Por quê? Porque ninguém sabe. Hoje a gente tem senha Gov, a gov.br, para tudo a gente precisa. Legal. E ninguém sabe como que eu faço. A gente explica e tem o passo a passo no caso da dúvida. Então, a gente tenta fazer essa humanização do atendimento, mas como a gente tem uma equipe especializada que está preparada para ensinar e não só resolver o problema, né? Porque quando você ensina, é a mesma coisa, a diferença entre você gastar com aspirina e suco de laranja. Aspirina você põe lá e resolve, mas amanhã você vai ficar resfriado de novo. Com suco de laranja, que é simples, você tomando um pouco por dia, você vai chegar lá, você nunca vai ficar gripado. Sim. Então a gente sempre trabalha com esse conceito da educação contábil para o empresarial. Entendeu? Esse é o grande diferencial nosso, que a gente procura todo dia montar os processos e os passos a passos para os clientes. Por isso que a gente consegue fazer um atendimento bem mais rápido do que a média do mercado. Porque a média do mercado, quem que atende, não desqualificando, mas o cara do operacional, o colaborador, o funcionário do operacional, ele está preocupado em entregar dia 15, dia 20 o DAS. Ele não está preocupado de parar, explicar. Ele ganha para entregar. Então ele resolve o teu problema e vai para o problema. É uma motivação diferente, né? É um objetivo diferente. Não é nem motivação, ele tem objetivos diferentes. O objetivo do operacional é entregar. O objetivo do nosso atendimento, da equipe nossa, é explicar, em fazer da melhor forma, humanizada, porém padronizada. E pensando nesse modelo de excelência de atendimento, hoje a solução ela entrega um trabalho voltado para essa parte contábil, especializada em que áreas ou pontos focais? Quais são os seus pontos focais hoje? Você falou da parte tributária, mas quais são as outras áreas que você mantém um foco específico? A gente tem hoje, pela estrutura que nós montamos lá, hoje a gente foca na terceirização contábil, né? Então a gente vai na tua empresa, você tem a tua contabilidade, então a gente normalmente pega tudo aquilo que é operacional e traz para dentro. Legal. E tudo que é de inteligência contábil, que precisa daquele detalhe, você internaliza, fica dentro da tua empresa, fazendo com que isso você mantenha um controle da contabilidade, porém você minimiza os custos, deixando uma equipe que só está preocupada em fazer o operacional. Legal. Então, e aí, fora isso, você ganha a consultoria nossa para tentar melhorar todo o teu operacional contábil. Então, essa terceirização contábil é um foco nosso, é onde que a gente pode estar ajudando as contabilidades das grandes organizações, principalmente se o pessoal trabalha de médio, grande, trabalha com softwares Proteus, SAP, essa linha que a gente trabalha de terceirização. Oferece em resumo, só para não ficar na cabeça das pessoas que é só um operacional, é uma inteligência que trabalha a parte operacional e ajuda o cara a ter mais eficiência dentro da empresa. Exatamente. A gente vai estar auxiliando a tua contabilidade ser mais eficiente. Legal. Mas o que eu sempre falo, qualquer consultoria vai aguçar
o teu conhecimento. Sim. Porque a nossa consultoria não entende o teu negócio como você entende. Sim. Então a gente vai lá e vai tentar potencializar esse conhecimento, coordenar, acertar os processos e aí vai ficar de uma forma simples, prática e com menor custo. Legal. Esse é o objetivo da terceirização. Aí a gente tem a e-commerce, que a gente está batalhando muito para lucro real. Então a gente está... Como que é isso? Explica um pouquinho de forma... quem não é contador Quem entender não é um pouquinho. contador, quem é empresário do e-commerce, né? Uhum. Então, assim, hoje tem a grande... Por que lucro real e por que não você ser, por exemplo... Simples Nacional. Simples Nacional. Porque eu acho que a grande discussão... Tá, putz, todo mundo que você vai que é contador fala o seguinte, não, Simples Nacional, qualquer coisa ali, quando bater a meta, a gente triplica a meta e muda depois na... Não, vamos abrir uma quando você segunda vê, tem empresa. um rombo desse tamanho... Ou manda abrir uma outra empresa. Ou abrir uma outra empresa. Eu acho que aqui vai sair, inclusive, um puta de um material. Por que não Simples Nacional? E por que lucro real? Porque tudo tem seu tempo na vida, né? Então, por que você não casa com 12 anos de idade? E por que se casar com 30 tá tarde, entendeu? E por que 25 tá na média, entendeu? Então, tudo tem seu tempo, né? Simples Nacional é bom, é fundamental, mas eu sempre falo assim, tá aí a discussão se vai subir ou não vai subir os parâmetros, né, os limites, né, mas hoje, no valor de hoje, você teria aí um fator de 150 mil reais, entendeu? A partir desse valor, você já está já no lucro presumido e o lucro real. E aí você precisa fazer uma análise, entendeu? Então, assim, por isso que a gente, quando você falou do elevador, né? Com duas perguntas, essa seria a segunda pergunta que eu faria para ele. Qual que é a tua dor? Tá, se é lucro real ou Simples Nacional? Qual que é a tua necessidade? Você ganha muito ou ganha pouco? Qual a tua margem? Então, a partir do momento, você fala assim, para cada um é um caso. Eu não posso falar assim, qual é melhor? Depende da sua época. Se você tiver num crescimento, que nem o médico, que é melhor, dipirona ou vai tomar o ibuprofeno? Depende do teu caso. Então você vai fazer uma anamnese, a gente vai fazer uma análise da tua empresa e aí eu vou falar, olha, vai por esse aqui que você vai pagar menos. Ou não é pagar menos, vai pagar o justo. Entendeu? Não adianta pular etapa, né? Não adianta o que você pular tá falando etapa. é isso. Você fala assim, eu quero ir para o lucro real. Tá bom, você já tem um modelo de negócio? Não, o meu modelo de negócio, amanhã eu começo a faturar R$1 milhão. Falei, então peraí, então a gente já vai para o negócio. Agora eu quero começar, eu quero uma vida de empresário, estou começando hoje no e-commerce. Começa com o Simples Nacional, começa a entender o que é uma guia de DAS, como vai pagando, e aí, porque muitas pessoas começaram a empreender nessa pandemia, e foi aí que a gente foi ajudando. Então, a gente ajuda explicando como por isso que a gente fala do atendimento nosso. E o que é? Como é que aí o cara vai entendendo, vai crescendo? Na sua concepção, então, para desmistificar aqui algumas coisas, o Simples Nacional é para aquele cara que está começando a empreender e que vai ter um faturamento aí que você já sabe que vai estar girando aí até uns 100 mil, mais 150, ou menos. Exatamente. Então ele vai testando. Se de repente o negócio dele dá um boom e cada contrato é 100 mil, você já vai criar um roadmap ali, um futuro para ele. Ó, a partir daqui você vai precisar disso e talvez mudar, não ser mais um Simples Nacional. É mais ou menos isso? Mais ou menos não, é isso. Tá. Né? E aí o que acontece? Quando a gente tem a equipe, a gente vai monitorando com o software nosso, vai monitorando as variações que vai tendo dentro do teu processo de faturamento, aumento, aí a gente já se alerta falando, olha, tá tendo essa variação. E aí cai comigo. Quem faz essa análise hoje sou eu que faço, que é o que você falou, o meu conhecimento, né? Que você falou, por que o advogado tem uma dificuldade, parceiros ou consultores? Qual é a coisa? Tem que falar comigo. Eu ainda trago isso para mim. Lógico, tem ferramentas, tem a equipe que me ajuda, mas esse diferencial eu mantenho ainda dentro da solução, é que eu quero ter certeza se aquilo é o melhor. Qual que é a dor? Todo mundo pode trazer ali alguma estratégia, mas você valida no final ali com todo o conhecimento que você tem, né?
pouco conhecimento, entendeu? Não pode esquecer, não é todo, é pouco. Porque por mais que a gente tenha conhecimentos, né, sempre vai ter um novo desafio dentro do processo, né? Que a gente vai ter que estudar, aprender, consultar os universitários para poder passar a melhor solução, o melhor caminho, né? A melhor sugestão, né? Para a gente passar para o empresário. Porque a gente sabe que aonde você quer chegar, qual que é a sua, o que você almeja, aquilo que eu almejei para uma contabilidade, foi de fazer um fator de agilidade com educação. Nós estamos lá para ensinar o empresário a ter taxa de sucesso melhor. Legal. É isso que é o objetivo. Porque se ele não aprender, não adianta, não é só vender. Eu peguei lá e vendi, comprei por 10, vendi por 20. Isso não é ser empresário. Não, até porque o brasileiro em si ele não é ensinado nada sobre essa parte financeira, né? É uma coisa que deveria ter nas escolas, não tem. Então, cada um vai tendo a dor de aprender com o processo, e alguns vão ter, obviamente, as suas penalidades, vão aprender com a dor. E o que você está falando aqui é o seguinte, cara, eu te dou esse processo de educação. Você não precisa sair pagando um monte de coisa, não precisa sair tendo um monte de dor. Você pode começar já um processo certo, porque você não está preocupado só na venda. É uma venda que tem um trabalho de educação conjugada no teu processo. Pensando nessa situação, tem muita gente que não sabe falar ou que não sabe aprofundar nos entendimentos de quando a gente fala sobre questões que são tributárias e questões que estão em alta hoje, como as holdings familiares, por exemplo. O que você faz especificamente em cada uma dessas áreas? Se você puder explicar um pouquinho de cada uma de forma breve. E para você, o que é estratégico em cada uma dessas situações? Quando eu falo da parte tributária, cara, é isso, mas a gente avalia negócio, a gente ajuda a estruturar, porque a estratégia aqui que é legal usar é um pouco por esse caminho. Holding familiar, por quê? Por que todo mundo está falando em holding familiar? Contextualiza um pouquinho dessas duas situações para a gente. A gente sempre tem um grande... Eu tive sempre uma grande dificuldade de a gente sempre fala o mais breve possível, o mais curto possível e sem muito marketing, entendeu? Então a gente bate logo de fala, é assim, assim, assim. Aí o cara fala, nossa, aí vai lá, outro e fala bonito, cobra o dobro e resolve. E aí depois o cara volta para mim e fala, eu acho que isso dói. Isso dói pra gente, mas a gente tá ali e a gente não é porque pagou mais caro que depois eu vou te cobrar mais caro. Não, eu vou cobrar o mesmo valor, porque a gente trabalha sempre numa coisa mais direta. Eu te conto o final. Eu não te conto o começo e o final depois eu te conto. Não, a gente vai falar a verdade. Então, assim, a gente hoje tem a questão de holding familiar, né? Você pode escutar, tem holding familiar, tem holding patrimonial, tem holding empresarial, tem vários tipos de holding que estão na moda. Aí você vai falar assim, Luciano, mas qual é o meu tipo? Eu vou falar para você assim, a holding, quando você pega uma holding familiar, tudo depende, como é a sua família? Para que você precisa? Você precisa entender, entendeu? Não só, vai blindar meu patrimônio. Vai proteger seu patrimônio. Uma coisa é blindar. Blindar é aquele banco que nada vai acontecer. Não, tudo tem um custo, tudo tem um valor que tem que ser analisado. Então a gente protege o patrimônio familiar, principalmente a questão sucessória, porque na verdade a gente chama de mista e pura. Só existem esses dois tipos de holding, que pode ser colocado de outros nomes, mas a gente chama de mista e pura. A mista, onde você vai cuidar do patrimônio seu e da gestão familiar, que é muito importante para você entender como é a sua família. Se você faz uma família tradicional onde tem o pai, a mãe e um filho, é tranquilo. Agora, se você já é casado 2 vezes, tem 2 filhos, tem um filho que sumiu, já gastou dinheiro e não quer aquilo em herança, então isso é uma holding familiar. Então, assim, a gente vai discutir sobre isso, sobre como vai ficar o patrimônio. E o mais importante, a questão tributária, onde você vai pegar a questão principalmente de aluguéis, que se for na pessoa física, você vai gastar 27,5%, enquanto numa empresa você gasta 11%. Então, é por esse lado que você bate. E a pura
é onde você tem a sua empresa, onde você tem 4 ou 5 empresas e que você vai ser dona, a tua holding vai ser dona dessas empresas, onde você vai fazer a administração ou efetiva gerenciar ou não. Então, mas assim, basicamente são essas duas, mas o holding familiar, a gente tem que ter muito cuidado de fazer ela, não é só para guardar os bens, é como vai ser como é que chama? Os inventários, para evitar os inventários. Então, é muito detalhe que sempre tem que ser discutido e analisado individualmente. Legal. Se eu for fazer um paralelo aqui com o que você explicou, como é, por exemplo, ter o apoio da solução para pensar numa holding familiar versus o que o mercado faz hoje? Qual seria o grande diferencial de eu escolher a solução para poder ter um apoio de um desenvolvimento de uma holding familiar? O grande diferencial, a gente vai fazer o melhor para você num custo justo, tá? Eu acho que é Você importante. acha que tem muita diferença de custo? Tem muito, a diferença é muito alta, porque se cobram sob porcentagem. A gente se cobra porque, no final, tirando as especificações mais, assim, principalmente de heranças, que a gente fala, mas a questão tributária e a questão a patrimonial, que a gente está falando, é como se fosse uma empresa normal. Então, a gente vai fazer uma manutenção como se você tivesse uma outra empresa. Então, é só uma questão de simplificar o processo. Nós temos a certeza de que a solução hoje simplifica o processo da holding, traz de uma forma mais tranquila, a gente evita criar um monstro. Não, é muito simples, é uma empresa, a gente monta cláusulas específicas e a gente estrutura dentro dessa forma. Então, a gente tem, isso a diferenciação. Ou seja, estou com a solução, eu vou ter a educação do que é aquilo, eu vou entender o porquê que eu estou fazendo aquilo, vou ter um custo justo sobre esse investimento, sabendo o porquê que eu preciso fazer aquilo, e eu vou sair de um prisma de um mercado que cobra muito caro pelo desconhecimento e eu quero que aquela pessoa continue desconhecendo. Enquanto ela continuar desconhecendo, eu posso continuar cobrando caro e muitas vezes não trazendo solução, né? E tanto é que a gente teve já alguns casos da empresa que vêm procurar a gente fazer holding familiar porque escutaram. Porque meu primo faz, porque eu quero saber e tal. E a gente não faz. Porque eu falo assim, você não tem perfil e estrutura para fazer, porque tudo custa, não tem milagre. Sim. O que é grátis é a gelatina. O almoço você paga, entendeu? Aí, então tem tudo um custo. Então você vai falar, olha, você vai ter um custo tão grande para você estruturar, você não tem aluguel, você não vai ter redução tributária. Então, para que você fazer? Só para falar que tem uma? Eu quero ter uma para fazer o marketing na minha sociedade. Aí é uma outra história. Mas a efetivação de uma holding familiar, patrimonial, ou uma holding empresarial, tem que ser analisado. Mas assim, é muito rápido. A análise é sim, não, chegou na conclusão, é assim que tem que montar. Não tem que ficar florindo muito essa estrutura. E no máximo um cafezinho, que a gente dá a florida com um cafezinho. Você que está assistindo a gente, ou que vai assistir, preste atenção nisso. Você acabou de ter uma explicação específica sobre um assunto que está no momento assim ardendo, batendo alto. E o simples, desde que tenha uma excelente fundamentação de quem conhece, vai fazer a diferença para saber se você precisa ou não. Então, presta bem atenção nisso que o Luciano está falando, porque existe uma mística hoje. Preciso de advogado para ver tudo isso, depois eu vou para uma assessoria contábil, valores exorbitantes trabalhando no seu desconhecimento. E o que a gente está vendo aqui é que não precisa de nada absurdo. Precisa ter alguém que conhece de fato, que sabe como trabalhar tudo isso, vai te mostrar o porquê que você precisa de fato, ou para quando, né, Luciano? Correto. Porque às vezes eu estou me preparando, time. É o time. Tudo na hora certa, como você falou. E eu queria que você desmistificasse mais essa situação. Eu vejo muita gente falando, para eu trabalhar holding familiar, eu preciso de um advogado.
qual é o momento que entra um advogado e qual é o momento, se precisa dele ou não? Como é que funciona isso? O advogado, ele tem o fator dele, principalmente quando se traz na questão familiar, que é a questão de herança. E é essa questão que aí é o advogado família, né? Que é o grande diferencial na holding, é o entendimento para saber o que é válido ou não, né? Porque uma holding, a gente consegue fazer até a reversão, dependendo do casamento, se for de comunhão universal de bens, a gente fica travado perante como é que chama? O contrato social da empresa, Uhum. que você está fazendo aquilo um testamento. Então, em alguns casos, ele entra dando esse apoio mais para ambas as partes, principalmente da questão da dificuldade familiar. A gente sempre fala, como é a sua família? Putz, é confusa. Se é confusa, aí já botou confuso. Matemático é com contador. A matemática Confusão sim, é com advogado, com você advogado, entendeu? Então a entendi. gente sempre coloca isso. E a holding familiar, a gente deixa estruturada, porque a gente fala que blindar, não blinda. A gente protege o bem como? Da formatação que a gente monta, ela dá tempo aos advogados trabalharem os processos para que até chegue na pessoa física sua, entendeu? Antes que faça a comunicação com as outras empresas. Se você toma um processo trabalhista numa empresa, até chegar na tua pessoa física, se você... Já tem uma blindagem muito maior. Você tem... Não é blindagem, proteção. Proteção. Então, por que a proteção? Porque ela vai demorar. Blindagem seria, fez isso e nunca mais vai acontecer. Isso não existe. Entendi. Existe o quê? A gente estrutura para que os advogados, caso haja esses processos, que a gente não trabalha com o processo, entendeu? Mas a gente dá estrutura para que eles possam trabalhar da melhor forma e mais eficiente para evitar os problemas na pessoa física, ou nos próprios bens, né? Eu vou te dar um exemplo aqui para você contextualizar isso que você está falando, que eu acho que vai ser bem pertinente. A gente tem muitos clientes e parceiros que são do mercado imobiliário. Tá. Então, são incorporadoras, construtoras, investidores que trabalham nessa área, alguns ligados a fundo de investimento, outros não. Dentro do que você está me falando, se eu sou uma pessoa que estou querendo investir nesse mercado, estou vendo que ele está muito em alta, tem muita gente ganhando grana com isso, e eu quero direcionar, por exemplo, parte do meu investimento e começar com algo ali em torno de 1 a 5 milhões de reais para fazer um primeiro empreendimento como incorporador. O que você me indicaria nesse caso? Porque eu tenho uma vida paralela aqui com outros investimentos em outras áreas. Tá. Mas quero começar agora aqui. E tenho problemas familiares que precisam ser resolvidos. Qual que é o diagnóstico que você faria aqui se eu te desse uma contextualização como essa, falando que eu tenho esse capital e tenho um problema familiar? O que você falaria para mim? Eu ia falar para... primeiro eu preciso pensar. Sim. Mas, e segundo, é o entendimento, né? Eu acho que a principal coisa é o entendimento dos problemas familiares. Esse é o grande desafio de qualquer administrador, é os problemas familiares, né? Que é aquele momento de você fazer o sonho, montar, estruturar. Se você não pega e transforma essa empresa numa gerência, né, administrativa, e você se afasta, ela vai se transformar numa empresa familiar. Entendi. E aí as empresas familiares que são os grandes problemas, né? Entendi. E esse é um negócio que aí seria... Eu adiantaria montar uma holding, montar uma SPE, né, que se chama de fundo específico, porque aquilo depois vai ser vendido. Sim. Mas quem seria dona dela seria uma holding, no caso daí seria ela empresarial, montaria uma holding empresarial, não sei se... aí Depende das circunstâncias, né? Por isso que eu falo, assim, não tem um pacote pronto. O pacote pronto é o resultado. Agora, como eu vou encaixar todos esses resultados para mim poder chegar para você e falar assim, é assim que faz. Então, e também aquele negócio, a gente vai falar, eu não cravo, eu dou 2, 3 sugestões, quem decide é você. Sim. Entendeu? Eu vou olhar... Eu fiz isso mais na provocação, porque é um imóvel. Porque o grande problema que eu vejo do mercado imobiliário e que eu vejo os comentários de holding familiar é quando a pessoa compra
um lote de imóveis, ou ele constrói inúmeros imóveis. Mas para quê? Para fazer locação desses imóveis. Então é um patrimônio que ele vai ter ali 100, 200, 300 casas ou apartamentos. Ele quer pagar menos imposto, ele quer ter uma segurança de que se acontecer qualquer problema específico naquela área, ele vai ter uma boa administração, uma boa proteção. E ele fala assim, poxa, eu não posso colocar isso na pessoa física. Não posso colocar isso na... Isso, agora, então, agora você já melhorou, tá vendo? Esse é o outro exemplo. Porque essa é a primeira... Pô, se eu vou vender um imóvel só, eu preciso fazer uma holding familiar. Você entendeu? Mas olha, assim, ampliando o seu comentário, eu vou falar para você. Se você for fazer um imóvel, esse imóvel de... esse imóvel era do meu avô de 1930. Sim. Provavelmente ele tem contabilmente ele tem um valor de 0. Entendi. Se você vender ele por R$1.000, você vai ter um ganho de capital de R$1.000. Entendi. Você entendeu? E o que acontece? E aí você ganha de capital de 1.000, você vai pagar 15% na pessoa física. Dependendo da situação dentro da empresa, você vai conseguir reduzir isso para 6%, tá certo? Então, aí já faz uma grande entendeu? diferença. Aí, então a holding familiar, para ser montada e vender um imóvel, é justificável. É uma boa. É justificável. Você tem um imóvel, tem uma holding patrimonial, né? Para você fazer vários imóveis, vou pôr lá, vou ter locação, beleza, porque se você pôr isso na pessoa física, o que vai acontecer? Você vai pagar 27,5%. Trazendo isso para a empresa, você vai pagar 11%. Então, de aluguel. E você tem aí as novas leis, Sim. E aí você traz para a pessoa física. E aí você vai ter aquele dinheiro trazendo fruto como se fosse uma empresa. Então, a holding patrimonial, você precisa analisar. Se é esse o teu objetivo, você vai ter... Legal. Então, o que você quer? Eu quero isso. Aí essa holding, como ela vai ter dentro essa holding que cuida dessas empresas, como ela vai estar montada, mas essa holding a gente chama de familiar, mas é uma outra holding patrimonial, onde vai ter os outros bens, aí você começa a fazer... Tem uma inteligência aí, né? Uma inteligência para a questão fiscal, né? E o grande problema é que eu sempre falo, para que serve holding? Que a gente chama de patrimonial e familiar, que é a mesma coisa. A diferença é bom colocar. Patrimonial e familiar é para decidir como vai ser feito a divisão do inventário. Para minimizar os custos de inventário, é para isso que se faz as dificuldades. Eu quero fazer o meu inventário e deixar tudo isso para esse filho, deixar para aquele filho, deixar para a mulher, não quero que a minha mulher aceita. Tudo isso é factível dentro da holding. Legal. Então, a holding familiar. Então, uma coisa é você pensar em negócio, outra é tributário, e a outra coisa é você pensar na herança. E aí a questão operacional. Legal. Por isso que a gente sempre fala holding pura e a holding mista. É essas duas que a gente sempre fala. A mista é sempre patrimonial e familiar, e a holding é empresarial. A pura é só para empresário, para onde você vai cuidar das suas empresas. Legal. Então você tem que fazer aquele jogo de empresas. Pessoal, vamos resumir aqui. No final você chama a solução que vai estar resolvido, simples, fácil, entendeu? Sem muita burocracia. E outra, presta atenção em questão de custo, tá, gente? Toda vez que a gente vem aqui, tem uma bandeira que a gente levanta aqui, que faz parte disso que você está vendo aqui, empatia, conexão e propósito. Que a gente luta contra o charlatanismo. É uma luta nossa, sempre foi, e eu vivenciei muito tempo vendo pessoas que montavam uma coisinha aqui, outra aqui, para poder dar golpe nos outros. Ou para montar um MVP que dá certo, preciso de 5, 6 clientes aqui que me paguem, porque eu vou aprender com os erros deles, dou certo, monto um processo que vai ficar muito bem, né? E depois eu volto e cobro um pouco mais caro. Putz, você não conseguiu executar isso, agora já que eu sei fazer, vou te ajudar. Então, essa bandeira, a gente gosta de quebrar ela, trazendo pessoas que vão falar a verdade da forma mais simples e nua e crua possível, mostrando que quanto mais complicado tiver, mais chance de ter problema ali. Quando alguém vem com uma solução que sabe como interpretar os fatos, fazer uma análise concreta e mostrar, de fato, que existem caminhos para uma solução que não precisa de nada mirabolante, acho que isso fica muito claro que a solução tem pronto para entregar isso de acordo com os riscos que cada uma dessas empresas ou pessoas passam. Pensando nisso,
o que a solução está pensando para futuro? Vocês estão com uma coisa bem legal agora, trabalhando a parte digital, etc. Tá indo bem, a quantidade de clientes que vai aumentar, como você falou. Mas se eu for pensar para futuro, vocês não pensam em modelos de parceria? Vocês vão investir mais em tecnologia? Conta para a gente o que as pessoas que já são clientes podem esperar e aqueles que ainda não são, o que eles podem esperar da solução como posicionamento de mercado. Olha, como posicionamento de mercado, o que a gente tem bem estruturado, quem é cliente pode ficar tranquilo que ou vai ser igual ou a gente está melhorando em alguns pontos. A gente sabe que essa melhora é uma melhoria continuada. PDCA não tem conversa, isso aí é implementado e é Sim. colocado. Temos que melhorar sempre, porque o mercado muda, as tecnologias mudam, isso a gente tem que fazer. Então, quem é cliente pode ficar tranquilo, não quero que sejam acomodados, pode ir nas outras contabilidades, vendo como está preço do mercado, ligar cobrando, ligar reclamando, e é isso que e a gente vai continuar mantendo, ou como atendemos hoje, ou melhorando ainda, tá? Legal. Só para a gente tá para sair uma nova versão agora para o ano que vem, com um diferencial de atendimento também. E para os novos clientes, né? A gente está cada vez mais montando uma estrutura agora de software nosso, que vai ser agora para os nossos. A gente vai estar montando como se fosse. A gente chama de sócio, parceiro, franquia. Não é bem essa estrutura, a gente chama de parceiro, porque você vai trabalhar com a gente, vai trabalhar diretamente. Então, Que legal. esse é o grande diferencial para esse ano de 2024, principalmente se você é um consultor, um advogado, ou você é um contador sozinho, porque hoje um contador sozinho não dá. Ou você atende 2 empresas, 5, 10 empresas no Simples Nacional. Você não vai conseguir atender nenhuma de lucro real. Então, o volume é muito alto. Você precisa de uma equipe. Então, isso aí a gente estruturou aonde você vai estar, aonde você estiver, conhecido como home office, mas você vai estar no teu escritório, sendo todo o apoio da nossa empresa, sabendo o que está acontecendo com o seu cliente, sabendo o que está acontecendo com o financeiro do seu cliente, e o mais importante, você vai ter a tranquilidade do nosso operacional, da nossa fábrica de produção, né, que a gente chama de a parte fabril, que é a produção de balanço, a produção das guias, as entregas, os SPEDs, e daí para frente vem mais, né? As reinf, que deixa todo mundo louco. Então, e o atendimento. É isso que é o mais importante, porque a gente está montando essa estrutura de parceiros de que, mas eu sou advogado, eu não entendo de contabilidade. Então você entra no parceiro com o nosso atendimento. Não, eu quero fazer o atendimento para o meu cliente, eu não quero. Então você faz com o seu cliente, como se fosse uma terceirização. Sim. 100% da parte contábil. Então hoje você pode ser um empresário de contabilidade saindo hoje da faculdade. Ou seja, você está me dizendo que as pessoas que são hoje contadores e que querem empreender nisso, você é um braço que pode apoiar essas pessoas para elas colocarem a produção e ter ali uma administração conjunta. Eu vou falar para você que a gente não é um braço, a gente é um corpo, né? Porque a gente vai apoiar o cara na cabeça, quer dizer, você vai ter a inteligência do negócio. Legal. E a gente vai ter o braço, tá? Que vai fazer as coisas, tá certo? Legal. E a gente vai ter além as pernas que a gente vai te levar no começo porque é necessário. Ou seja, ele precisa vender. Uma das modalidades seria essa, vamos dizer assim. A modalidade principal é vender, mas Legal. assim, mas vender o conhecimento. Entendi. Tá? Vender contabilidade, a gente põe lá no www, vende. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer crescer no conhecimento. Legal. No fator onde que você vai poder chegar lá e falar assim, eu trabalho com a solução. A gente até brinca com o pessoal da contabilidade, do departamento da contabilidade, da seguinte forma, eu quero ser colocado, poxa, mas aqueles da contabilidade não pede nada. Não, eu quero assim, os caras são chatos, os caras ficam pedindo demais. Então a gente quer ser uma contabilidade aonde que a gente vai entregar, a gente vai inserir
o empresário, o empreendedor, no que é a contabilidade, do que é a base para ele, né? Então, eu acho que é isso que é o grande desafio agora para a gente fazer o crescimento. A gente está estruturado tecnologicamente com a nossa equipe, né, com nossos colaboradores. Temos sempre os nossos processos internos bem definidos e rígidos, tá certo? A gente tem aí a gente já está tão estruturado que para o ano que vem a gente consegue uma ISO. Legal. Então a gente Muito vai bom. já está fazendo isso para quê? Para ter mais uma garantia. Porque eu sempre falo, não adianta você ter uma ISO, você pode ter um logo de uma ISO ou você tem uma estrutura da ISO, né? Sim. Você tem uma gestão de pessoas que acreditam no processo, tá? Porque que a gente sempre fala, né? Quando vem o consultor da ISO, aí você limpa onde a noiva passa. Não, a gente não faz. A gente tem que fazer uma ISO onde está estruturado, e isso a gente acredita. Então, Legal. o grande desafio é a ISO estruturar parceiros aí, a gente chegar aí, a nossa ideia é chegar nos 50 parceiros aí até 2025. Acho que essa é a ideia, onde que todos acreditam. Inclusive, nesse sistema que a gente tem, lá vai ter todos os treinamentos, tem uma área onde você... Capacitação de todos eles ali. Capacitação. Me fala uma coisa só que não ficou tão clara, e eu acho que pode não ter ficado tão clara para quem vai assistir ou quem está assistindo. Para eu ser parceiro da solução nesse projeto de 50 aí para o ano que vem, quais são as modalidades, então, que eu tenho se eu tiver um interesse de ser parceiro seu? São 3 modalidades, basicamente. São só o que indica. Tá bom. Eu quero fazer 50% do atendimento. Eu quero ter o conhecimento do meu cliente, mas eu não quero atender. Tá bom. O que é esse conhecimento? Eu quero saber o financeiro dele, quero saber... Isso normalmente são para consultores, tá? O primeiro exemplo é mais para quem é advogados, que já tem um trabalho com o cliente, então eles são mais indicadores. Tá bom. Quem é consultor, ele já entra como eu quero entender o meu cliente para saber como ele está. E um outro seria onde que ele domina 100% do cliente dele. A gente não tem contato nenhum com o cliente dele. Onde ele vai ser ali a forma do atendimento, né? Ele, como empresa, vai lá, atende e você fica no back. 100%. Entendi. Porém, aí qual é a coisa? Querendo ou não, eu atendo da forma do Luciano. Entendi. Um outro contador quer atender... Ele vai ter tudo que a solução proporciona para o seu cliente. Ele vai ter isso e ele vai ser um front-end do negócio. E ele vai atender do jeito que ele quer. Legal. Entendeu? Porque muitas vezes tem contador que gosta de atender pessoalmente. Sim. A gente até permite, se ele quiser imprimir a guia e levar lá para o cliente dele de motoboy, não é um conceito de franquia. O que é franquia? Por isso que eu sempre falo do 880, a gente vai no 44. Franquia, você vai ficar no 4, meu amigo. Você não vai poder mexer em nada. Então, por isso que eu não aceitei a franquia. Legal. Entendeu? Excelente posicionamento. Entendeu? E aí a gente aceitou estruturar isso para os contadores, porque cada um tem seu jeito, cada um quer fazer de uma forma. A gente vai fazer o treinamento do nosso modelo. Sim. Cabe a você entender ou aperfeiçoar ou diferenciar. Eu acho que você é totalmente flexível nesse sentido e você quer agregar, na verdade, conhecimento e evolução, né? Pelo que eu estou vendo aí. Com certeza. Eu acho que como eu aprendi com os alunos, a gente vai aprender com os parceiros. Esse é o grande desafio aí nosso, que é a parte de parceria e a gente finalizar o nosso processo de ISO. E a gente está indo para a parte final. Conta pra gente, as pessoas que viram tudo isso, que gostaram de tudo isso que elas estão ouvindo, como é que eu encontro a solução? É solução com V. Colocou, com Acha certeza todo mundo? vai achar a nossa equipe. E aí, principalmente que eu falei do site, né? Lá vai ter os comentários dos nossos clientes, né? Legal. Que dos 250 clientes, a gente pegou alguns comentários que vão poder. A gente lá no Google, a gente tem mais de 60 comentários lá que são os... Validação total. Validação. A gente, graças a Deus, a gente é uma 5 estrelas, não tem reclamação. Que bom. Então, a gente faz isso e se a gente tiver uma reclamação, a gente tem para resolver. Que bom. Entendeu? Então a gente resolve. Que é o principal, né? É o principal. Então a gente hoje faz o mais de tudo isso é que você vai ser atendido pela nossa equipe de atendimento especializada
e entender a sua dor. Aí passa para mim, eu vou tentar montar uma estrutura para que faça da melhor forma para você. Uma forma que você vai ter uma nova experiência. Não dizendo que a experiência que você tem hoje com o contador é a pior. É uma nova experiência. Legal. Entendeu? Só de falar que é nova experiência já faz todo sentido já. A gente vai encerrar, Luciano, mas em primeiro lugar eu quero agradecer a oportunidade, tá? A gente tem inúmeras situações aqui onde a gente percebe que existe sempre algo em comum com todo mundo que senta aqui e fala sobre o seu negócio ou sobre a sua vida, que é um propósito em ajudar essas pessoas ou empresas a serem melhores. E quanto mais a gente vê doação e geração de valor, mais a gente entende porque as empresas aprenderam os momentos de ali, instabilidade, de dor e conseguiram transmutar tudo isso. Porque lá, já desde o início, tinha essa ideia de fazer o que ninguém está fazendo. E isso normalmente é mais difícil e causa ali um certo penar ali para aprender, mas quando você aprende e coloca em prática, você consegue ajudar muita gente. Então, parabéns por isso. Tá? A gente sempre pede para que a pessoa deixe um recado. O que consiste esse recado? Tá? Lembrando de quem o Luciano era quando começou ali, mais novo, 18, 19 anos, que foi para engenharia e voltou, e foi para contabilidade, o pai deu aquela cutucada, né, meu? Vai ou racha! Passar por toda a situação de até ser um professor, enfim, aprender com os outros e poder replicar isso. Passa um filme na cabeça e esse olhar para frente de querer reproduzir tudo isso para novas pessoas que estão chegando. Qual que é o legado que o Luciano e a Solução querem deixar de fato? O dia que você for, você quer ser lembrado pelo quê? Bom, isso daí eu quero ser lembrado, acho que a gente sempre pensa pela equipe em geral que foi uma pessoa que veio para ensinar, entendeu? Diferenciar e cutucar para sair da zona de conforto. Legal. É isso que eu falo, pô, o cara batia pesado? Batia na meta? Batia. A gente não tá de brincadeira, a gente tem que fazer resultado. Não tem essa, a gente tá aqui para sair da vala. Eu sempre falo isso para a equipe. A gente para ficar na vala, vamos ficar em casa. Então a gente tá aqui para sair da vala, se diferenciar das outras contabilidades, porque contabilidade e salão de beleza tá cheio. Diferentes, poucos, entendeu? E a gente faz isso, sair da vala profissional, a equipe, entendeu? Porque quem tá lá não é para ficar fazendo guia, é para aprender como fazer guia, como fazer o melhor preço, a melhor forma para diminuir os custos da empresa. Então, é isso que é o meu desejo de legado. E para os clientes, eu falo, poxa, os caras lá fazem a diferença, como é o que você falou de clientes, os caras atendem, ensinam, eles estão lá para poder fazer de uma forma, não só entregar guia, estão lá para ensinar, para mostrar o caminho, se é o certo ou errado, só o futuro vai dizer, mas a gente vai te dar uma sugestão para você acertar em 98%, ninguém acerta 100%, porque tem várias coisas. Então, esse é o meu legado, eu acho que sentir aí a oportunidade que os clientes e futuros clientes que querem pelo menos conhecer a solução para vir a empreender, porque a gente gosta de pessoas que querem empreender. Não é porque você fatura R$1 milhão ou você é um MEI que fatura aí R$2.000. A gente tem cliente de tudo. A gente fala que a gente atende de MEI a lucro real. Legal. Porque o MEI pode ser a gente já tem, olha, a gente tem exemplos de que clientes que faturam, que já estão no lucro presumido, começaram faturando R$3.000. Uhum. Então, nesse período, e vivenciou com a gente. Então, eu acho que o que eu quero ser lembrado, pessoas que, poxa, me ajudaram. Sim. Entendeu? A gente cobra. Não é de graça, mas a gente está aqui para ajudar. Então, esse o nosso legado. E a gente sempre foi cobrado pelo preço justo. Então, poxa, o cara é justo, ele cobra, é justo e ensina. E mais interessante para a gente é que a equipe lembre de mim, mostrando que a solução está aqui para ser diferenciada, mostrar crescimento, mostrar que a gente não está dentro da vala. A gente não veio para ser mais um.
Eu sempre falo, nas outras contabilidades, cada vez que a gente entra um cliente, pô, um novo cliente. Não, ali a gente entra um cliente e a gente fala assim, só esse? Entendeu? Então é isso. Então, se vocês vierem com a gente, vocês vão entender qual é a nossa filosofia interna e é isso que a gente tenta passar. Esse é Show o de meu, bola. meu sonho. Meu sonho é fazer uma contabilidade que eu sempre falo, comigo ou semigo, o negócio tem que Tem que andar. andar, né? Tem que andar Show e assim, e demais. mostrar a eficiência do que a gente estruturou. Show de bola. Obrigado, meu irmão. De verdade, agradeço. A gente vai agora para o encerramento, mas eu quero colocar aqui que a gente está iniciando a segunda temporada do MLA Cast. Foram mais de 20 episódios no primeiro, a gente está aqui fechando as agendas para o segundo. Fica atento, porque tanto na TV, quanto no streaming, quanto no YouTube, a gente vai estar aqui direcionando para vocês sempre conteúdo de qualidade, contando histórias de pessoas que trazem inspiração e transpiração como forma de aprendizado, para trazer aí uma antecipação de tempo e sempre uma melhora para que você possa empreender melhor e entender que facilidades não resolvem muita coisa se você não tiver a capacidade de transformar essa facilidade depois de um ardor de trabalho, depois de um entendimento de base, fundamentação, metodologia e processo. Forte abraço para vocês e até a próxima.